Então, quando a gente abre o canto 1, a gente vai encontrar o Dante falando em primeira pessoa de algo que ele já viveu. E ele começa assim: a meio caminhar de nossa vida fui me encontrar em uma selva escura, estava reta a minha via perdida. Então a primeira coisa, quando a gente vai ler literatura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar com o sentido literal daquilo que nós estamos lendo. A literalidade, ela é critério para você fazer qualquer outro tipo de análise simbólica, alegórica, moral, do que quer que seja. Se você não se certifica que o plano literal foi devidamente compreendido, provavelmente você vai projetar um monte de achismos na obra, que às vezes não estão lá. Então, assim, um monte de interpretação moral de um monte de obra atual da literatura, do cinema, etc, etc, etc. Muitas vezes você vê interpretações em que a pessoa está jogando a projeção dela, do que ela acha que deveria ser a obra, na obra. Antes de entender a obra, pela obra mesmo. Isso é básico, assim, item número 1. Então, quando a gente lê a meio caminhar de nossa vida, já vem uma primeira pergunta. O que é meio caminhar de nossa vida? E o que é metade da vida? No caso dele, devia ser uns 30, 40. Uma estimativa, mais ou menos, né? Naquela época. Na época do Dante, ele estava em torno dos 35 anos. Essa era a ideia. Hoje eu acho que deve estar 45, 40, 45, acho que daria para a gente botar mais ou menos nessa faixa. Mas o fato é que, a meio caminhar de nossa vida, o Dante não está falando da vida dele, é da vida de todos nós. Ele já está se colocando num plano de... Ó, eu estou representando a gente aqui. Não seria o caso que tem o purgatório, tem o inferno, o purgatório e o céu. Não seria tipo esse caminho do purgatório para o céu? Ele está no meio desse caminho? Daquilo tudo? Até dá para fazer essa interpretação, que ele está no meio do caminho da vida porque ele está no purgatório para chegar no paraíso. Acontece que o nosso caminhar da vida não é essa direção que a gente nasce no inferno, passa pelo purgatório e vai para o paraíso. A gente, de acordo com o que a gente faz, a gente se perde ou se acha nessa vida. E é isso que acontece aqui, ó. O terceiro, estava reta a minha via perdida, ali embaixo. Então, se ele perdeu a via reta, então, de novo, a gente já tem uma estrutura que é inferno e paraíso. O que pode ser uma reta via? A via reta. A que leva para o céu. E o Dante está como? Perdeu. Se ele perdeu isso, então ele está no inferno. Ele está indo para o inferno. Ele só não está no inferno porque ele ainda está vivo. Enquanto não morrer, tem chance. Mas o Dante está perdido. Ele perdeu. E a imagem que ele usa é: fui me encontrar em uma selva escura. Olha que interessante a escolha das palavras. Fui me encontrar. Ele se dá conta que ele está numa selva escura. É como... Ele começa com perdido, depois na selva escura. É isso. O que ele está dizendo ali, ó, então, no meio do caminhar da nossa vida, no meio da vida, vamos dizer assim, que ele está na crise da meia-idade. Vai. O Dante está nessa fase da vida. Se alguém tem familiaridade com camadas da personalidade, é a camada 8. O Dante está na camada 8. É aquela hora em que ele para assim: o que foi que eu fiz? O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que era isso que eu devia estar fazendo? Acho que todo mundo já passou aquele momento, né, que você já fez um monte de escolha, que você de repente você para. Mas será que era isso que eu devia estar fazendo? Será que eu não devia estar plantando alface no interior? Será que eu devia estar trabalhando com isso? Será que eu devia ter casado, devia ter tido filho? Ou será que eu devia ter tido... Todo mundo passa por essa fase. Todo mundo passa. E existe um momento na vida em que ela é inevitável, que é o meio caminhar da nossa vida. A crise da meia-idade é essa. Você se questiona se eu fiz o caminho certo ou não. E se é que vai dar tempo de consertar alguma coisa. Isso é o Dante. Ele está falando de uma experiência universal. Crise da meia-idade. Para nós modernos é uma crise da meia-idade. Entendeu? O Dante aqui, ele tem o caminho, pode virar o tiozão da lancha. Entendeu? Casa com uma menininha de 20 anos e vai para esbórnia. Se ele tiver dinheiro, né? Obviamente falando. E ele tinha, porque ele era nobre, dinheiro não era um problema para ele naquela época. Né? Mas o fato é que ele está passando por uma crise existencial, se a gente quiser colocar em termos modernos. Naquela época não tinha esse negócio. Era simplesmente assim, ó, tu está na esbórnia, meu filho. Você perdeu o paraíso, o caminho para o paraíso. Você está indo para o inferno, você sabe que está indo para o inferno e ele se dá conta. E essa selva escura não é literalmente uma selva escura. Temos que começar literalmente com uma selva escura. Eu pensei que ele se encontrou ele tomou consciência que se encontrou na selva escura por quê? Porque ele perdeu o caminho da reta dele. Essa já é uma interpretação que a gente faz, mas
Tanto que, por exemplo, tem a imagem que o pessoal de casa já vai abrir, depois eu coloco, que é os desenhos do Gustavo Doré. Se vocês encontrarem, por favor, abusem das imagens. A Divina Comédia tem muita coisa pintada, né? Pintada, esculturas. Abusem mesmo quando vocês forem ler. Né? O Gustavo Doré, ele pinta, a primeira assim, é literalmente o Dante numa selva escura. Ela tem um sentido literal. O sentido literal é que o Dante, no meio do caminho da vida dele, foi se encontrar em uma selva escura. Como é que alguém chega numa selva escura e só se dá conta quando chega? No sentido já que você está analisando, sim. Mas você tem que estar inconsciente do caminho, né? Você está indo. Né? Está indo. Está numa selva escura, estou indo, de repente, eita, como é que eu vim parar aqui? Saiu para caminhar, pensando na vida. Não sei se alguém já foi sair, tipo, acampar no meio do mato, assim. Aí você achava, tô aqui, de repente você fui me encontrar numa selva escura. Às vezes você acha que está indo por um caminho que você sabe voltar. E deu errado. Dá um exemplo do Alípio, amigo do Santo Agostinho. Alípio junto com Santo Agostinho, acho que é Alípio o nome dele, se converteram, estavam no caminho da via reta, estava tudo certinho. Aí o Alípio começou a achar que ele dava conta de qualquer tentação. Aí os amigos das antigas chamou ele para ir num Corinthians e Palmeiras. Ele falou, não, eu não vou me entregar a essas diversões mundanas. E ele foi. No caso era para os gladiadores, né? Deu 5 minutos os gladiadores, o Alípio estava babando sangue, vibrando, entendeu? Com as mortes, com aquele horror todo lá. Perdeu a via reta. Por quê? Porque achou que estava em condição de dar conta daquilo. Ele estava indo no caminho e achou que sabia voltar. Quando foi se dar conta, já era. Já não tinha voltado. O Dante, portanto, está claramente dizendo, eu perdi o caminho para o paraíso. Perder o caminho para o paraíso é estar nessa selva escura, na qual eu não... Para onde eu vou? E aí o segundo terceto é o Dante falando do momento presente que ele está escrevendo para essa experiência que ele já viveu. Que a tarefa de narrar é dura. Esta selva selvagem, rude e forte, que envolve o medo à mente que a figura. Tem algumas marcações que eu fiz no texto, que eu dei, esses slides são de uma outra aula que eu fiz, tinha um outro propósito, mas eu vou acabar usando algumas coisas. Eu destaquei algumas coisas que eu acho importante. Porque agora a gente vê, nesse segundo terceto, como o Dante estava se sentindo. Ele estava com medo. Está sentindo medo. De tão amarga, pouco mais lhe é a morte. Mas, para tratar do bem que enfim lá achei, direi mais do que me guardava a sorte. Ele estava com muito medo e a sorte dele era tão amarga que morrer já estava ali pertinho. Já estava chegando naquele ponto, melhor estar morto do que estar aqui. Esse é o começo da Divina Comédia. Com ele se apresentando dessa forma. Como lá fui parar de dizer não sei? De certo modo, isso já estava dito no primeiro terceto. Na própria literalidade. Mas agora ele explica como que ele chegou. Tão tolhido de sono me encontrava que a verdadeira via abandonei. Ele estava meio que anestesiado. Adormecido com sono. Sabe quando vai no automático da vida? E de repente perdeu o caminho. Né? Pera, onde que eu estou? Né? Quando você vai de carro mesmo, né? Segue o mesmo caminho, de repente você passei. Né? Perdeu o ex, alguma coisa assim. Às vezes eu volto para casa pensando tanto na morte da bezerra, que às vezes eu chego em casa e eu vou reto, porque eu acho que está na hora, eu estou indo trabalhar, então eu começo a fazer o caminho do retorno. Eu falei, eita, não, eu estou voltando. Então, fora da casinha que a gente está. Aqui ele está falando tolhido de sono. Sono implica cansaço, sono implica diminuição da consciência. Você está indo. Então ele não abandona a via porque ele quis, de certo modo. Ele abandona a via por uma espécie de esgotamento, de cansaço. Talvez, sabe, aqueles pequenos passinhos que você vai dando e que parece que pode. Aí quando você vê, eita, não podia. Aí talvez você esteja longe para voltar. E aí acontece algo interessante, porque ele está nessa selva escura, está caminhando, e aí, mas quando ao pé de um monte eu já chegava, tendo o fim deste vale à minha frente, que o coração de medo me cerrava, ele chega, portanto, no monte, olhei para o alto e vi a sua vertente vestida já dos raios do planeta, que certo guia por toda estrada a gente. O que é? Olhei para o alto e vi a sua vertente, a vertente no morro, né, vestida já com os raios do planeta. É o Sol. Né? É o Sol.
vestida com os raios do sol que certo guia por toda a estrada a gente. O sol é o que guia. Vamos lembrar naquela época o Waze era o céu, né? Era as estrelas. Então o sol, tendo o sol, você sabe se está no leste, oeste, enfim, né? Que altura do dia você está por aí. Porque o sol aparece, tornou-se a minha angústia então mais quieta. Medo, angústia, não saber o que fazer. E eu acho esse terceiro eu acho belíssimo. Tornou-se minha angústia então mais quieta, que no lago do coração guardara toda essa noite de pavor repleta. Estamos na noite, portanto está amanhecendo o dia. Se o sol está aparecendo, é porque a noite está indo embora. Mas o medo, a angústia, o pavor que estava ali, deu uma aliviada porque apareceu o sol. E como aquele que ofegando vara o mar bravio e da praia atingida volta-se a onda perigosa e a encara, minha mente, nem bem de lá fugida, voltou-se a remirar o horrendo passo que pessoa alguma já deixou com vida. Em resumo, ele está como se fosse um náufrago que parece que conseguiu escapar, mas olha para o mar e olha para o tamanho da onda que ele escapou. E aí, sabe aquelas coisas que às vezes você fez um negócio que você olha para trás e como é que eu consegui escapar de um negócio desse? E aí você sente o medo? Meu Deus, eu podia ter morrido. Eu podia ter me lascado. Então ele remira o horrendo passo, ele olha para o passado dele, ele olha o que ele estava fazendo e ele, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? Ele perde a confiança em si mesmo. Não tem como você não começar a duvidar de você mesmo. Após pousar um pouco o corpo laço, cansado, me encaminhei pela encosta deserta com o pé firme e mais baixo a cada passo. E eis que, ao encetar a rampa certa, uma onça ligeira e desenvolta, de pelo maculado recoberta, saltando à minha frente e à minha volta, tanto me obstava a via do meu destino que mais vezes voltei-me para a volta. Aparece uma onça. Não sabemos onde ele está. Ele não diz que ele está. Ele está numa selva escura e tem um monte. Como é que ele conhecia a onça na Itália naquela época? Será que não tinha? É. Tá aí uma boa pergunta que eu perguntei isso. Será que... Da onde que ele tirou essa onça? Que conhecia, conhecia. Que conhecia, ele conhecia. 1500, 1300. Século XIV, 1320. Ó, uma lonza leggera e presta molto. É onça mesmo. É onça mesmo. Bom, o fato é que... tá ali. Tem uma coisa assim que é importante, assim, eu acho que nessa época do Dante já existia os bestiários. Bestiários eram livros em que toda a criação simbolizava algo da realidade espiritual e divina. Então, todos os animais tinham tudo ligava a Cristo. Então, tinha todos os animais possíveis catalogados, já se tinha disso. Pode ter citado algum leão, algum animal da África. Provável. É provável que ele esteja utilizando... Aqui, tem uma coisa que depois uma coisa que o Dante faz assim, nós temos o sentido literal. E aí é óbvio que você percebe, essa onça significa alguma coisa, né? Temos uma alegoria, porque o Dante vai dizer o que ela significa, o que ela simboliza. A alegoria, ela é um símbolo no qual você não tem tanta liberdade para interpretar o símbolo. A alegoria claramente significa uma outra coisa que está clara, que está dada. Sabe, vocês já leram aqueles livros do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que tem o leão Aslan? O leão Aslan é Jesus Cristo e não pode ser outra coisa. Então ele é um leão literalmente falando, mas ele simbolicamente é o Cristo, por isso é uma alegoria. A alegoria ela é um símbolo já fechado. O Dante trabalha com alegorias o tempo todo. Ele diz qual é o símbolo, mas ele já diz qual é o significado que ele quer que você entenda. Então depois ele vai dizer isso. Né? Nós estamos aqui no plano literal, então apareceu uma onça e ele, parou na mesma hora. Amanhecia e no céu cristalino o sol subia com essas mesmas estrelas que o acompanharam quando o amor divino primo moveu todas as coisas belas. Para não temer, davam-me assim razão a fera do gracioso pelo, aquelas matinais horas e a doce estação. Mas não tanto que medo não me desse à vista que surgiu-me de um leão. Uma onça e vem um leão. Você já estava numa selva escura, com o cu na mão, parece uma onça, aparece um leão. Que parecia que contra mim viesse com a fronte erguida e com fome raivosa, parecendo que o próprio ar o temesse. E de uma loba, de cobiça ansiosa, com sua torpe magreza, carregada que a muita gente a vida fez penosa. Onça, leão e loba. 3 animais, 3 feras. Loba mesmo. Loba mesmo. Essa tornou minha alma tão pesada
pelo pavor manante de sua vista, que perdia a esperança da assomada. A assomada é subir o monte para sair daquela selva. Esse monte que está aparecendo aqui, ele tem algum significado de salvação, né? Salvação. Pro alto. Qual pessoa que seus bens lê da conquista e o tempo de perder vem alcançá-la, qual pessoa que seus bens lê da conquista, ele conquistou muitas coisas nessa vida. E ele percebe que chegou o tempo em que ele vai perder tudo. Ele percebeu assim, ferrou, eu vou morrer, vou perder tudo. Que em todo o seu pensar só se contrista, ou seja, tudo que ele pensa faz ele ficar com medo, angustiado, triste, pesado. Tal fez-me a fera que não há aplacá-la. E pouco a pouco para trás impelido eu regredia para lá onde o sol cala. Onde que o sol cala? A selva escura. Que ele sabe que lá ele tem a via reta perdida. E parece que para ir para a via reta ele vai ter que enfrentar uma onça, uma loba e um leão. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Vem uma paralisia. Quando eu já para o vale descaído tombava, à minha frente um vulto incerto que por longo silêncio emudecido parecia e rompeu no grão deserto. Então alguém apareceu. Tem piedade de mim, gritei-lhe então. Quem quer que seja, sombra ou homem certo. E ele me respondeu, homem já não, homem eu fui. E foi de pais lombardos, mantuanos ambos minha geração. Parece um fantasma. Homem já não, homem eu fui. É um morto. O que seria pais lombardos? Hã? Pais lombardos. Pais lombardos é uma região da Itália, da onde ele veio, a Lombardia. Tá? Tem várias dessas pequenas coisas que eu não vou entrar no detalhe, porque senão a gente não tem tempo, mas nas edições vocês vão ter, nas notas de rodapé, você vai ter essas informações. Tá? Às vezes não todas, mas pelo menos o suficiente para você ler. Agora, por exemplo, nasci sob Iúlio. Sob Iúlio é sob César. Ele é da época dos imperadores romanos. Né? Ainda que em tempos tardos, e vivi em Roma sob o bom Augusto, e os dolosos de então deuses bastardos. Deuses bastardos porque a luz de Cristo fez torná-los todos bastardos, né, como deuses. Né? É Virgílio, que obviamente está aparecendo aqui. Virgílio, ele era não só nasceu sob Iúlio, né, sob o bom Augusto. A Eneida foi escrita à contratação do Augusto, do César, para mitologizar a linha hereditária dos Césares. Então a Eneida é o livro de propaganda dos imperadores. Só que ele transformou, é uma obra de arte tão maior do que aquilo, que isso acaba não importando. Então, quando ele faz essa referência é porque Virgílio é muito próximo mesmo dos Césares. Poeta fui, cantei aquele justo filho de Anquise, de Troia, Enéas. A Eneida vem de Enéas, que era um dos lutadores da guerra de Troia pelo lado dos troianos. Então, assim, embora quando a gente lê a Ilíada, né, e a Odisseia, os gregos venceram a guerra de Troia, Virgílio vai fazer os troianos vencerem no final das contas, porque é eles que criam a Itália. A nova Troia é na Itália. E aí Roma é a Troia vitoriosa sobre os gregos. Então, de Troia vou ver quando o soberbo Ilion foi combusto. Ilion é a própria Troia, em latim. Troia e Ilion são a mesma coisa, é a mesma cidade. Mas tu, por que ainda tornas a temer? Por que não galgas o precioso monte, princípio e causa de todo prazer? Por que você está com medo? Se diante de você tem um monte que é o princípio e a causa de todo prazer. Essa montanha... Quer subir para a luz, né? Basicamente, é por essa montanha que você chega no céu. Essa montanha te leva para o céu. Pois é, pois é. Aqui eu trago para você assim, se esse monte está aqui e ele é o caminho para o céu, ele é a montanha do purgatório. Já vou antecipar aqui. Ela é a montanha do purgatório que você vai ter que purgar. E por isso você vai ter que enfrentar a loba, o leão, porque o purgatório você vai ter que purgar alguma coisa. Você vai ter que enfrentar alguma coisa. Para chegar no céu, você vai ter que subir essa montanha. Princípio e causa de todo prazer. Aí vem o Dante. És tu aquele Virgílio, aquela fonte que expande do dizer tão vasto flume? Aqui tem um monte de palavras que eu não vou me prender, tá, gente? Porque senão a gente não vai terminar mesmo. Respondi eu com vergonhosa fronte. Dante fica com vergonha. Por quê? Porque Virgílio é o modelo dele, de poeta, de homem, é o ídolo dele. Pensem aí na pessoa mais importante que vocês possam imaginar e vocês estarem diante dela. É como se fosse o Homero do latim. Exatamente. Virgílio é o Homero do latim. Então, sei lá, imaginar para alguns de referência aqui, sei lá, um Olavo de Carvalho que aparece, entendeu? Então, fazer
Tá com medinho? Dá para imaginar o Olavo falando, né? E dá para imaginar você ficar com vergonha de não ter coragem de enfrentar. E o palavrão depois, evidentemente. Então o Dante fica envergonhado. E aí ele, ó de todo poeta, honor e lume, valha-me o longo estudo e o grande amor que me fez procurar o teu volume. Né? Valha-me o longo estudo e o grande amor. Ele estudava Virgílio, ele amava Virgílio, ele procurava Virgílio, ele imitava Virgílio. Tu és meu mestre, tu és meu autor, foi só de ti que eu procurei colher o belo estilo que me deu louvor. É o cara para ele. Mas vê essa besta que me fez volver. Dá-me, meu sábio, socorro e coragem contra ela que meus pulsos faz tremer. Virgílio, a ti convém seguir outra viagem. Tornou-me ele ao me ver lacrimejando. Está em lágrimas. Imagina a emoção do Dante. Diante do Virgílio. E ele todo medroso, envergonhado, emocionado, chorando, fazer o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Porque para escapar desse lugar selvagem, que esta fera da qual estás clamando em seu caminho barra os viandantes, tanto os impede que acaba os matando. O que o Virgílio está dizendo assim? Você vai seguir uma outra viagem. Porque essas feras que estão aqui, ela vai acabar te matando, se você ficar por esse caminho. Seus impulsos perversos e aberrantes fazem que nada poderia saciá-la. Do pasto é mais faminta após que antes. Com animais diversos se acasala, e mais eles serão até o lebrel chegar para a dura morte destiná-la. Lebrel é uma referência à volta do Cristo. É um tipo de animal que simbolizava o Cristo, que vai voltar e vai salvar todo mundo. Esse não buscará terra ou troféu, mas só sageza e amor e virtude. Será entre feltro e feltro o berço seu. Que referências também à Itália, a Roma, ao Império, são lugares que ele vai estar referindo e a referências do passado que o Dante sabia qual era, a gente não precisa entrar nos detalhes. Dará à infeliz Itália a plenitude, para a qual morreram a Virgem Camila e Eurilo e Turno e Niso em luta rude. Todos os personagens da Eneida. Esse a escorreçará de vila em vila, até obrigá-la a retornar para o inferno, de onde a inveja primeira quis remila. Portanto, para teu bem penso externo que tu me sigas, e eu te irei guiando. Levar-te-ei para o lugar eterno, de condenados que ouvirás bradando, de antigas almas que verás, dolentes, uma segunda morte em vão rogando. E outros verás também que estão contentes no fogo, na esperança de seguir, quando que seja para as beatas gentes, as quais depois, se quererás subir, alma terás mais digna do que eu. Deixar-te-ei com ela ao meu partir, que o imperador que reina lá no céu, porque para a sua lei eu fui herege, nega-me conduzir-te ao reino seu. Em toda parte impera e lá ele rege, lá é a sua cidade está seu alto foro, feliz aquele que ali ele elege. O Virgílio basicamente diz o que vai acontecer. Eu vou te levar para conhecer o inferno, depois o purgatório, e depois para o paraíso eu não posso ir, porque eu sou um herege. Mas alma melhor do que eu vai aparecer e vai te guiar. O Virgílio está dizendo isso para ele. É uma outra viagem. A viagem, portanto, não é para Dante de o que ele vai fazer da vida dele. A crise da meia-idade do Dante não é ele trocar de carreira. Não é ele fazer um curso de filosofia. Não é um coach. É outra viagem. É transcender isso tudo. É olhar a tua vida subespécie eternitatis. Meu amigo, está na hora de você conhecer o que é o inferno, o paraíso, para você daí sim tomar uma decisão para onde você está indo, para encontrar essa via perdida, reta, que está dentro dele. E eu a ele, poeta, eu te imploro, por esse Deus que tu não conheceste, para fugir deste ou mal pior que ignoro, que me conduzas lá onde tu disseste. A porta de São Pedro então verei e aqueles que tão mestos descreveste. Moveu-se então e eu o acompanhei. E assim termina o primeiro canto. Não é bonito? Tá? Bom, para a gente começar, então, antes de falar da Divina Comédia, eu queria só explicar um pouco o que é uma oficina de formação do imaginário, que esse foi o título que a gente deu para o curso. A oficina de formação do imaginário, ela não é diferente nesse sentido. Ela também é dedicada a isso, né? Mas não para cobrir a obra como um todo, né? A formação do imaginário é para utilizar a Divina Comédia, para que a gente faça essa oficina e o imaginário de todos aqui saia mais, não somente mais abastecido, mais enriquecido, mas mais literalmente formado. Porque quando a gente fala de imaginário, eu não sei o quanto que as pessoas sabem, porque muita gente repete isso, né? O que é imaginário, no final das contas, né? Imaginação a gente sabe o que é. Você produz uma imagem, né, com essa faculdade cognitiva. Mas o imaginário o que seria? E basicamente o imaginário, pela própria etimologia da palavra, é um depósito de imagens.
onde todas as imagens são colocadas. Nesse sentido, imaginário e memória, de certa maneira, vão se confundir. Eles são mais ou menos a mesma coisa. Todas as imagens que você teve acesso serão guardadas em algum lugar dentro de você, não importa onde seja. Você chamar de memória ou chamar de imaginário é basicamente a mesma coisa, vamos dizer assim. Mas o imaginário ele tem um plus a mais, como se diria. Quando a gente para pensar na imaginação, nas imagens criadas pela imaginação, elas nunca são criadas do nada. Se eu pedir para vocês imaginarem aqui um cavalo branco com escamas flamejante, provavelmente todos vocês conseguiriam imaginar. Provavelmente essa imagem desse cavalo com escamas branco flamejante vocês não tinham na sua memória, né? Mas tinha uma imagem de cavalo, tinha uma imagem de escama, tinha uma imagem de brancura e imagem de flamejante. Vocês juntaram tudo isso. Esse é o trabalho da imaginação. A imaginação ela associa, ela combina imagens. Imagens que você já tem com aquela que eu sugeri, que não estava. E de repente a sua memória cresceu. E não foi porque você viveu alguma coisa, você aprendeu alguma coisa. Foi porque a sua imaginação foi capaz de produzir uma imagem que antes não existia, a partir desse momento ela passa a existir. Inclusive na sua memória. Ela passa a ser guardada ali. O imaginário, ele é como se fosse as imagens da memória no sentido estrito, que é todas as imagens daquilo que você já viveu, daquilo que você já aprendeu e estão guardadas dentro de você, mais essas imagens em que você é capaz de produzir com a sua imaginação.